Sua responsabilidade. Onde quer que moremos, o que quer que façamos, quem quer que sejamos, sempre dependemos da comunidade de que fazemos parte. Porém, uma comunidade não é apenas uma ideia abstrata, anônima. Significa de pessoas, indivíduos. Então, somos, no fundo, todos dependentes uns dos outros. Somos todos responsáveis pela ajuda em manter as estruturas e defesas que mantêm nossas comunidades saudáveis e dinâmicas. Um ato irresponsável, um descuido, uma atitude impensada, quaisquer desses poderia comprometer a segurança daqueles que nos cercam. Este é o reconhecimento que está por trás do Regulamento Internacional da Associação de Transporte Aéreo sobre o transporte aéreo de cargas perigosas. É sua responsabilidade. Qualquer pessoa que tenha alguma forma de ligação com o transporte aéreo sabe que a prioridade número 1 é a segurança. E é uma preocupação que cresce constantemente. O tráfego aéreo está aumentando, os mercados mundiais estão se expandindo e cada vez mais fabricantes escolhem o transporte aéreo para transportarem suas mercadorias. Isso significa itens que variam de suprimentos médicos a equipamentos industriais, de mercadorias para diversão e de alimentos. Portanto, naturalmente, com mais aeronaves carregando mais passageiros e mais cargas, há também mais mercadorias transportadas por via aérea que podem ser potencialmente perigosas. E é por isso que a IATA e as linhas aéreas associadas a ela estão constantemente monitorando toda a área de segurança e implementando padrões e práticas para eliminar danos em potencial. Mas, no final, sua vigilância e seu conhecimento só podem ser eficientes se todas as pessoas envolvidas colocarem esses padrões em funcionamento. Mas quem é verdadeiramente responsável? A resposta é fácil. Todo mundo. Desde o comandante ao passageiro, do expedidor ao responsável pela embalagem, desde o expedidor de carga a quem manuseia a carga, desde agentes de check-in até o pessoal de segurança. Todos nós temos um papel a representar. Como passageiros, será que sabemos quais objetos realmente podem ser perigosos? Há muito mais do que imaginamos. Itens, por exemplo, bastante conhecidos, não representam ameaça em casa, a não ser que façamos alguma bobagem com eles. Mas numa aeronave, onde pode haver diferenças em pressão e em temperatura, a história é diferente. As linhas aéreas avisam os passageiros o que podem ou não podem levar em suas bagagens de mão e na bagagem que é despachada. O problema é que nem todos leem as instruções ou as levam a sério. Esta é uma atitude que é muito perigosa. É essencial que todos nós saibamos quais são os itens que jamais devemos colocar em quaisquer de nossas malas. As pessoas às vezes pegam caixas de fósforos como souvenirs, e embora sejam denominados de fósforos de segurança, com alguma fricção eles podem acender. O que estão vendo aqui é o exemplo de apenas um dos acidentes reais que ocorreram. Isqueiros e carregadores para isqueiros são igualmente perigosos. Fogos de artifício, cartuchos de balas ou mesmo o tipo de balas que usamos em armas de brinquedo apresentam o mesmo tipo de risco. Os itens que não são permitidos podem ser transportados como carga, mas devem ser apropriadamente embalados. Como dissemos, a preocupação principal é sempre a segurança. A mesma regra se aplica a qualquer recipiente que contenha gás comprimido. E lembrem-se que isso não significa apenas mercadorias óbvias como esse fogareiro a gás de butano. Também inclui objetos como os cilindros usados por mergulhadores.
À medida que a pressão no porão e na cabine se modifica durante um voo, qualquer gás sob a pressão irá se expandir. A válvula acidentalmente se abrir, por exemplo, poderia facilmente criar um perigo em potencial, causar um dano estrutural ou danificar outros artigos no porão de carga e fazer com que eles vazem. E vazamentos de objetos como baterias de celulares ou mercúrio existente em termômetros podem causar efeitos desastrosos. Você pode carregar um termômetro num voo, mas ele precisa estar em sua caixa protetora. Portanto, a lista de objetos não permitidos na bagagem de passageiros ou da tripulação inclui objetos contendo compostos de ácidos, de álcool ou clareadores. Não é surpresa ver que não é permitido levar material tóxico ou radioativo a bordo. Mas nem todos estão cientes dos itens que estão incluídos nesse regulamento, como tintas e inseticidas e objetos como este alarme contra a fumaça, que utiliza uma fonte radioativa. Os perigos associados a alguns objetos são às vezes menos óbvios do que aqueles inerentes a objetos que podem se incendiar ou explodir, mas são tão reais quanto os mesmos. Gelo seco, por exemplo, é muito frio e desloca o oxigênio. Para ser transportado, ele precisa da aprovação da linha aérea e deve ser embalado de forma que permita a liberação do gás de dióxido de carbono. Certamente não há nada de errado com ela. É uma pasta comum. Dentro dela há apenas documentos. O problema aqui é que o seu dono é bastante preocupado com a segurança e a pasta possui um sistema de alarme. Muitos desses alarmes são disparados por explosivos ou baterias a lítio que não devem viajar a bordo. No entanto, as pequenas baterias de lítio que são colocadas em relógios e em máquinas fotográficas são permitidas. A lista pode mencionar proibido, porém cada item incluído na mesma é potencialmente letal. No entanto, alguns itens podem ser levados em sua bagagem de mão, apesar de que certas linhas aéreas possuam restrições adicionais. Você poderá levar fósforos de segurança ou um isqueiro a gás, por exemplo, mas você deverá levá-los junto a si mesmo e não pode colocá-los em qualquer tipo de mala ou bagagem. Isqueiros com líquidos inflamáveis, carregadores e fósforos que acendem em qualquer superfície são proibidos. Se você toma algum tipo de medicação, você poderá levá-la com você. E também tem permissão para levar certa quantidade de álcool, artigos de toalete, perfumes e sprays para cabelo. Mas nesse caso, você está limitado a pequenas quantidades, o suficiente para aquela viagem em particular. Se você tiver algum tipo de dúvida, sempre indague junto ao funcionário da linha aérea antes de levar qualquer coisa a bordo. Se houver alguma outra coisa que precise por motivos médicos e que possam ser consideradas potencialmente perigosas, como, por exemplo, oxigênio ou um outro cilindro de ar como este, certifique-se de que estejam aprovados pela linha aérea antes de entrar a bordo. Algumas linhas aéreas não permitem que os aparelhos portáteis para o cuidado dos cabelos sejam levados em sua bagagem de mão. E caso possa levá-los, não poderão ser usados a bordo. Este secador possui butano em seu interior. Porém, enquanto a tampa de segurança estiver firme sobre o elemento aquecedor e que não haja um carregador junto com ele, não há problema. Os carregadores não são permitidos em qualquer dos dois tipos de bagagem. Uma quantidade fixa de munição para uso em esportes é permitida na bagagem que vai na carga, mas a pessoa que a leva deve especificar o que é e quanto há. E o mais importante, ele ou ela deve obter a aprovação anterior da linha aérea. Obviamente, seria errado discriminar passageiros que usam cadeiras de rodas acionadas por baterias. Portanto, elas são permitidas, sujeitas à aprovação da linha aérea. Porém, precauções claras precisam ser tomadas. Não deve haver chance de qualquer curto-circuito elétrico ou vazamento de bateria. Listados dessa forma concentrada, parecem altamente proibidos, porém os motivos para tal são bem sólidos. Os artigos que descrevemos podem colocar em perigo não apenas a pessoa responsável, mas também todos que estão no voo e até mesmo talvez outros. A consciência total com a segurança é do interesse de todos.
Se por acaso tiver alguma dúvida sobre algum artigo que pretende levar num voo com você, primeiro verifique junto à linha aérea. A companhia aérea e o pessoal encarregado do check-in precisam estar alertas de todos esses problemas potenciais. Manter tais mercadorias fora da sua aeronave faz parte do trabalho deles, mas também é fundamentalmente responsabilidade de cada passageiro. O regulamento permite que algumas cargas perigosas sejam levadas como carga em aviões de passageiros. Porém, como todo o restante, há muitos controles e limites. Até agora, nós nos concentramos em aviões de passageiros. Quando vamos para o transporte de cargas, a extensão de bens é bastante grande. Avisos como estes têm que estar afixados em todos os lugares onde a carga aérea é aceita para transporte. Esta é uma exigência tanto da IATA quanto da ICAO, a Organização de Aviação Civil Internacional. Basicamente, as preocupações são as mesmas e se centralizam em artigos e substâncias como os explosivos, gases comprimidos, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, materiais oxidantes, mercadorias tóxicas, corrosivos, materiais radioativos e objetos magnetizados. No entanto, tais itens podem ainda ser incluídos na carga. O importante é estar certo de que são transportados de forma segura. Para ajudar nisso, especificações e procedimentos precisos foram criados para embalar, marcar, etiquetar, documentar, manusear e transportar todas as cargas potencialmente perigosas. Elas precisam ser transportadas em embalagens especialmente projetadas e aprovadas que cumpram as exigências da regulamentação para cargas perigosas. A verificação inicial do pacote deve ser abrangente. E o mesmo empenho deve ser usado em cada estágio subsequente em busca de danos ou de vazamentos. Todo o pessoal deve estar atento aos itens não declarados. As regras da IATA para isso O regulamento da IATA para cargas perigosas estabelece as regras básicas e todo o pessoal deve ser treinado em todos os aspectos do trabalho. Os expedidores são os primeiros da cadeia de transporte. Ele ou ela devem estar certos de que o item ou substância a ser transportado está sendo classificado da maneira adequada. Isso significa identificar corretamente o risco que ele apresenta. Dependendo do que seja, haverá limites da quantidade que pode ser transportada numa embalagem e detalhes do tipo de embalagem que deve ser usada. Faz parte da responsabilidade do encarregado pela expedição ter certeza de que estas regras são seguidas. Como dissemos anteriormente, a modificação da temperatura e da pressão durante o voo pode fazer com que os líquidos vazem ou que fumaças perigosas escapem. Portanto, sempre verifique se é a embalagem correta para o transporte e que não esteja danificada em nenhum aspecto. Um vazamento de ácido pode contaminar a carga ou até mesmo corroer a estrutura do próprio compartimento de carga. Portanto, os expedidores precisam preencher a declaração de expedição para cargas perigosas. A documentação, obviamente, é uma parte crucial de todo o processo. Mais uma vez, em todos os estágios há procedimentos claramente estabelecidos que devem ser seguidos. O expedidor de carga e o pessoal de recebimento de carga de uma companhia aérea devem verificar a carga contra os documentos que a acompanham. Ao fazer isso, é essencial que eles usem uma lista de checagem. Confiar na memória ou em suposições é perigoso. Neste ramo, ninguém jamais deve se arriscar. As etiquetas identificam os riscos: corrosivos, explosivos, gás comprimido e assim por diante. Elas são colocadas para o benefício de todos na cadeia de transporte de cargas. Elas informam a qualquer pessoa que precise agir numa situação de emergência que tipo de perigo potencial cada pacote representa. A informação que dão varia de acordo com o estado envolvido, mas sempre ajudam o envolvido a tomar precaução apropriada. Indicadores como estes são igualmente importantes. Esteja sempre atento a eles e certifique-se de que os pacotes são carregados e guardados da maneira correta.
Isso afeta o pessoal de armazenamento e de colocação de cargas, é claro, que sempre devem ter muito cuidado ao manusear as mercadorias. Devem inspecionar cada recipiente para ver se não há danos ou vazamentos. Se a ação correta for tomada imediatamente, um desastre potencial pode ser evitado. Além de especificar o conteúdo preciso do recipiente e do potencial risco que representa, a documentação também pode especificar qualquer medida especial de armazenamento. Alguns materiais não apresentam riscos quando isolados, porém reagem perigosamente se entrarem em contato com os outros. Portanto, em depósitos e em aeronaves, mercadorias que não sejam compatíveis umas com as outras devem ser mantidas afastadas e jamais serem colocadas lado a lado ou umas sobre as outras. Distâncias de separação são especialmente importantes quando se transporta materiais radioativos. Você encontrará detalhes específicos sobre todos os aspectos desse tipo de transporte no Regulamento de Cargas Perigosas. Um ponto final sobre a colocação da carga. Além de estarem sujeitas às modificações de temperatura e de pressão, as mercadorias no compartimento de carga de um avião também podem ter uma viagem atribulada. Por isso, certifique-se de colocar cargas perigosas de forma segura e adequada para que não haja risco de serem danificadas ou amassadas por outros pacotes no porão de carga. Por último, a pessoa encarregada do transporte seguro da carga é o comandante. Ele deve ser informado do que é a carga e onde está armazenada para que ele possa agir de modo adequado em caso de emergência. Para fazer isso, as linhas aéreas usam um documento chamado de notificação ao piloto em comando. É o elo final numa cadeia de comunicação e de responsabilidade que envolveu muitas pessoas. Cada uma delas é essencial. O regulamento para cargas perigosas da IATA foi criado para tornar o transporte de cargas mais seguro para todas as pessoas envolvidas. Ele só pode funcionar se cada um agir de forma responsável e de forma sensata. Lembre-se, é sua responsabilidade. IATA, uma apresentação da International Air Transport Association em associação com a Concept Video Productions Limited e Dangon Training Videos Limited.